Quando você olha para o céu noturno, pode ver milhares de estrelas apenas com seus olhos quando está longe das luzes da cidade. Na verdade, há muito mais estrelas no céu que são fracas demais para vermos. Cada estrela que você vê faz parte da nossa galáxia Via Láctea, nossa casa celestial que capturou a atenção das pessoas por séculos. A faixa brilhante de estrelas, poeira, gás e matéria escura que compõem o céu noturno nos atrai. Todos esses elementos são mantidos juntos pela gravidade. Enquanto navegamos pelo cosmos, um enigma intrigante emerge: como é realmente a Via Láctea? Do que ela é feita e onde nosso sistema solar se encontra nela? Astrônomos têm ponderado essas questões fundamentais há muitos séculos, e encontrar respostas não tem sido uma tarefa fácil. No entanto, além de sua beleza luminosa, existe uma tapeçaria de mistérios esperando para ser desvendada. Junte-se a nós hoje enquanto embarcamos em uma incrível aventura pela Via Láctea, descobrindo seus mistérios, maravilhas e majestade. Você provavelmente já conhece um pouco sobre o nosso sistema solar, se nada mais. Você provavelmente já sabe que ele contém 8 planetas além da Terra, o Sol, luas e vários outros corpos celestes, como asteroides e Plutão. No entanto, há muito mais além do sistema solar do que você pode não estar ciente. Da Terra, podemos ver cerca de 6.000 estrelas sem o uso de um telescópio. Embora pareça um grande número de estrelas, ele representa uma porção muito pequena do total. Na verdade, para cada estrela que você pode ver, há mais de 20 milhões que você não pode ver. A maioria das estrelas é ou muito tênue, muito distante, ou está obscurecida por nuvens de poeira cósmica. Enquanto a galáxia Via Láctea contém todas essas estrelas, existem outras galáxias maiores também, incluindo a galáxia de Andrômeda. Cada galáxia é um sistema composto por vários remanescentes estelares, meio interestelar e sistemas estelares. Astrônomos acreditam que existam 100 bilhões de galáxias no cosmos, embora não tenham certeza. O espaço intergaláctico, que contém um gás tênue, fica entre as galáxias. Dada a dimensão do nosso sistema solar e o fato de ser apenas um de muitos em nossa galáxia, é compreensível por que o universo é considerado infinito. Isso realmente ajuda a colocar em perspectiva o quão pequenos a Terra e os seres humanos são no grande esquema das coisas. Com o uso de telescópios de rádio e raios-x, os cientistas têm conseguido reunir informações ao longo do último século sobre a composição do meio interestelar. Eles mostraram que ele é composto por átomos de hidrogênio ionizados extremamente difusos, poeira e raios cósmicos espalhados por nuvens densas de gás que se acredita serem o berço de novas estrelas. Mas, por causa do Sol, dos 8 planetas e de um disco distante de detritos conhecido como Cinturão de Kuiper, sua natureza exata logo fora do nosso sistema solar permaneceu em grande parte desconhecida. O Cinturão de Kuiper está localizado entre 30 e 50 unidades astronômicas do Sol. Uma unidade astronômica é equivalente à distância entre a Terra e o Sol. A heliosfera, uma enorme bolha protetora criada pelo vento solar, envolve tudo em nosso sistema solar. Essa bolha funciona como um escudo invisível, protegendo contra o meio interestelar e mantendo a maioria dos raios cósmicos perigosos e outros materiais afastados. À medida que o Sol e seus planetas ao redor atravessam a galáxia, sem a heliosfera, a vida certamente teria evoluído de forma diferente, ou talvez nem existido. A área onde a bolha magnética do Sol termina e enfraquece é conhecida como a fronteira do espaço interestelar. A heliosfera é uma bolha magnética preenchida com plasma ou gás ionizado. O vento solar, que puxa as linhas do campo magnético para longe do Sol, sopra material para dentro da heliosfera com seus próprios campos magnéticos e partículas carregadas. O plasma no meio interestelar exerce uma pressão interna na borda da heliosfera, criando uma estrutura complexa e dinâmica ali. Quando o vento solar encontra o espaço interestelar, ele começa a enfraquecer e diminui para aproximadamente 100 km por hora. Depois de anteriormente viajar entre 600 e 700 km por hora. O choque de terminação é o ponto em que isso acontece. A heliocamada é a área na heliosfera onde o vento solar continua a desacelerar após o choque de terminação, enquanto a heliopausa é o ponto mais externo da heliosfera. O vento solar para dar lugar ao espaço interestelar na heliopausa, que está localizada a cerca de 18 bilhões de quilômetros do Sol.
Desde o início da exploração espacial humana, apenas 2 sondas chegaram ao espaço interestelar, a área fora do Sistema Solar. Após o lançamento em 1977, a Voyager 1, a primeira espaçonave, levou mais de 30 anos para chegar à heliopausa, um limite que os cientistas acreditam marcar o início do espaço interestelar. Foi uma conquista incrível, enviando de volta informações vitais através de um meio não afetado pelo Sol. Ao sair do Sistema Solar, chegaremos a Alpha Centauri, o sistema estelar mais próximo da Terra, localizado a cerca de 4,37 anos-luz de distância na constelação de Centauro. É um sistema estelar triplo composto por 3 estrelas, de Alpha Centauri, Alpha Centauri b e Próxima Centauri. Alpha Centauri AB é um sistema binário composto por Alpha Centauri A e B, que são estrelas semelhantes ao Sol classificadas como tipos espectrais G e K, respectivamente. Essas 2 estrelas principais têm uma magnitude aparente de menos 0,27, fazendo com que pareçam ser uma única estrela a olho nu. Apenas Sirius e Canopus são mais brilhantes do que ela, tornando-a a estrela mais brilhante da constelação e a terceira mais brilhante no céu noturno. Alpha Centauri b é menor e mais fria do que Alpha Centauri, com 0,9 vezes a massa do Sol e menos de 0,5 vezes sua luminosidade, enquanto Alpha Centauri tem 1,5 vezes a luminosidade e 1,1 vezes a massa do Sol. As 2 estrelas têm um período orbital de 79 anos em torno de um centro comum. A distância entre A e B flutua de 35,6 unidades astronômicas, UA, ou aproximadamente a distância entre Plutão e o Sol, para 11,2 UA, ou aproximadamente a distância entre Saturno e o Sol, devido à excentricidade de sua órbita elíptica. No sistema Alpha Centauri, Próxima Centauri é a estrela mais próxima do Sol, localizada a aproximadamente 4,2 anos-luz da Terra. Robert Innes, um astrônomo escocês, descobriu a estrela em 1915. Próxima Centauri é uma estrela anã vermelha, que é o tipo mais comum de estrela. Ela é aproximadamente 7 vezes menor que o Sol e um pouco mais da metade quente, com 3.100 Kelvin. Por outro lado, o nosso Sol tem 5.772 Kelvin. Na verdade, essa pequena estrela é apenas 50% maior que Júpiter. Estrelas anãs vermelhas têm vidas longas porque consomem combustível de hidrogênio de maneira muito eficiente. Espera-se que Próxima Centauri permaneça em seu estado atual por mais de 4 trilhões de anos. Embora o sistema Alpha Centauri possa ser visto na constelação de Centauro, Próxima Centauri geralmente não é visível a olho nu. Próxima Centauri orbita as outras 2 estrelas do sistema, Alpha Centauri A e B. Próxima Centauri leva 550 mil anos para completar uma órbita ao redor de A e B. Com uma magnitude visual aparente de 11, Próxima Centauri é a mais fraca das 3 estrelas. Esta estrela emite luz a uma taxa mais lenta do que o Sol, com uma luminosidade de apenas 0,17% em comparação ao Sol. No entanto, Próxima Centauri é categorizada como uma estrela flare, que é propensa a enormes erupções solares porque sua luminosidade pode variar em mais de uma magnitude em questão de minutos. Essas erupções, que ocorrem várias vezes ao dia, têm o potencial de ser fortes o suficiente para tornar Próxima Centauri visível a olho nu. A maior erupção solar já observada na galáxia da Via Láctea foi liberada por Próxima Centauri em 2019, brilhando 14.000 vezes mais no comprimento de onda ultravioleta do que o normal. Embora a Próxima Centauri vá viver mais tempo que o Sol, ela acabará tendo o mesmo destino. Próxima Centauri terminará como uma estrela anã branca, pois não tem massa suficiente para se transformar em uma estrela de nêutrons ou um buraco negro quando seu suprimento de hidrogênio se esgotar. Em 2022, os astrônomos detectaram 3 planetas orbitando Próxima Centauri, Próxima B, C e D. Estes são os planetas mais próximos fora do Sistema Solar. Estrelas anãs vermelhas são pequenas e frias, então planetas podem orbitar bem perto delas e ainda serem classificados como estando na zona habitável. Esta é a faixa de distância de uma estrela onde a água de um planeta, se houver, poderia ser líquida e potencialmente suportar a vida. Próxima Centauri B foi descoberta em 2016 e estima-se que tenha cerca de 177% mais massa que a Terra, sendo provavelmente um planeta rochoso.
Próxima Centauri b ainda está dentro da zona habitável de Próxima Centauri, apesar de estar muito mais próxima de sua estrela do que a Terra está do Sol. Ela orbita Próxima Centauri a cada 11 dias terrestres a uma distância de cerca de 0,049 UA, mais de 20 vezes mais perto de Próxima Centauri do que a Terra está do Sol. Próxima Centauri b é provavelmente travada em rotação, como nossa Lua, com um lado sempre voltado para sua estrela. Dada sua proximidade com sua estrela, é possível que exista água líquida no lado oposto, mas sua habitabilidade é incerta devido à radiação extrema e às erupções de sua estrela hospedeira. Próxima Centauri b sente a atração gravitacional de sua estrela muito mais fortemente do que sentimos os efeitos das marés do nosso Sol aqui na Terra. A Lua exerce mais força de maré do que o Sol na Terra porque está mais próxima, e as marés não puxam apenas os oceanos, elas também podem mover o ar. É possível que a atração gravitacional sobre a atmosfera de Próxima Centauri b seja até 500 vezes mais forte do que a atmosfera da Terra. É provável que Próxima Centauri b esteja se aproximando da força de maré máxima que um planeta pode suportar enquanto ainda mantém uma superfície sólida. No entanto, o clima e o tempo de Próxima Centauri b são principalmente inalterados por suas marés extremamente altas. Situado logo fora da zona habitável, a cerca de 1,5 unidades astronômicas da anã vermelha, está o exoplaneta mini Netuno Próxima Centauri c, que é cerca de 7 vezes o tamanho da Terra e orbita sua estrela uma vez a cada 1900 dias terrestres. Primeiro pensado ter sido descoberto em 2019, este superterra ou mini Netuno parece brilhar muito mais do que o esperado para seu tamanho, indicando que pode estar envolto em nuvens de poeira ou rodeado por um sistema de anéis. Os astrônomos estimam que a temperatura do planeta seja extremamente fria, provavelmente próxima de menos 233 graus Celsius, tornando-o inabitável devido à sua distância de sua estrela e grande massa. A atração gravitacional de Próxima Centauri se causou a oscilação da velocidade de sua estrela-mãe, levando à detecção inicial da estrela em 2019. Em 2020, fotos do telescópio espacial Hubble de 1995 foram usadas para confirmar a existência de Próxima Centauri c, portanto, é um dos raros exoplanetas com confirmação visual. Um terceiro planeta foi descoberto em 2022 ao redor de Próxima Centauri. O exoplaneta, conhecido como Próxima Centauri d, orbita sua estrela a uma distância de aproximadamente 3% da distância da Terra ao Sol e tem cerca de 25% da massa da Terra. A cada 5 dias terrestres, Próxima Centauri d completa uma órbita ao redor de sua estrela devido à sua proximidade. É um dos exoplanetas mais leves que os cientistas já observaram. Além disso, em 2021, os cientistas detectaram o que pode ser os primeiros indícios de um exoplaneta orbitando Alpha Centauri, também conhecido como Rigil Kentaurus. Na zona habitável da estrela, chamada Candidato C1, estima-se que o C1 tenha uma massa entre a de Saturno e Netuno e orbite Alpha Centauri a uma distância de aproximadamente 1,1 UA. Usando imagem térmica direta, o C1 foi encontrado com uma elongação de cerca de 0,1 segundos de arco. Parece ser tão brilhante quanto um planeta gigante, o que é consistente com o movimento orbital de um planeta em uma órbita de 70 graus. O fato de que o C1 está situado na zona habitável de Alpha Centauri e pode ser um mini Netuno ou uma superterra torna a descoberta desse exoplaneta ainda mais intrigante. Estamos quase certos de que existem planetas semelhantes à Terra em Alpha Centauri, mas a principal questão é: e será que os humanos poderiam realmente viver lá algum dia? O obstáculo mais desafiador em nossa busca para estabelecer um novo lar no sistema Alpha Centauri seria, sem dúvida, viajar uma distância enorme para alcançar essas 3 estrelas. Embora Alpha Centauri seja o sistema estelar mais próximo da Terra, ele ainda está a mais de 4 anos-luz de distância, o que equivale a aproximadamente 23,5 trilhões de milhas ou 37,8 trilhões de quilômetros. Precisaríamos de uma nave espacial muito mais rápida ou outro meio de transporte para cobrir uma distância tão grande. A NASA afirma que o ônibus espacial Discovery, que foi descontinuado em 2011, tinha uma velocidade máxima de cerca de 17.500 milhas por hora. Ainda assim, alcançar Alpha Centauri levaria mais de 148 mil anos a essa velocidade constante. A NASA estima que, mesmo quando a espaçonave Orion,
a cápsula tripulada ligada ao programa Artemis estiver pronta para transportar pessoas, sua velocidade máxima será de aproximadamente 20.000 milhas por hora. Isso não reduzirá significativamente o tempo de viagem até Próxima Centauri, especialmente porque esses veículos são projetados para viagens relativamente curtas à Lua ou Marte, em vez de viagens para fora do Sistema Solar. Como discutimos, as únicas espaçonaves que conseguiram sair do Sistema Solar até agora são a Voyager 1 e a Voyager 2. Mesmo em sua velocidade máxima de mais de 35.000 milhas por hora, levariam quase 40.000 anos para percorrer 2 anos-luz para alcançar a fronteira indistinta entre Próxima Centauri e nosso Sistema Solar. Isso implica que pode levar a essas espaçonaves mais de 880.000 anos para chegar perto da estrela. Afinal, a luz leva mais de 4 anos para chegar a Alpha Centauri. Uma espaçonave precisa ser extremamente pequena e robótica para alcançar uma estrela distante em um tempo razoável, como dentro de uma geração. Além disso, ainda precisa de um impulso de energia incrivelmente forte para atingir a velocidade. Esse é o conceito básico por trás do projeto Breakthrough Starship. Ao criar uma aeronave equipada com uma vela de luz chamada Starship, que seria enviada para a órbita da Terra, a nave-mãe liberaria as pequenas sondas uma de cada vez, que então viajariam nas ondas de um colossal conjunto de lasers baseados no solo. O principal desafio, no entanto, é a atmosfera da Terra, que distorce os lasers e a luz que entra, dificultando a aplicação da força necessária para mover uma nave espacial para a frente. Lasers muito mais potentes no solo seriam capazes de manter um foco preciso na missão espacial, graças a pequenos lasers montados em satélites que avaliariam os impactos atmosféricos em tempo real. Para enviar a nave a qualquer momento, os lasers necessários precisam de incríveis 100 gigawatts de potência, o que equivale ao consumo total de eletricidade dos Estados Unidos. No entanto, os lasers só precisam operar por 10 minutos em potência máxima. Eles planejam empregar 100 milhões de lasers para distribuir a eletricidade em uma área de 1 km². A equipe Starship está determinada a expandir os limites da exploração espacial. Quando os lasers são desligados, o objeto que se move pelo espaço estará viajando a impressionantes 20% da velocidade da luz, mais de 130 milhões de milhas por hora ou 216 milhões de quilômetros por hora. Com um diâmetro de pouco mais de 10 metros, esta espaçonave poderia alcançar Alpha Centauri em cerca de 22 anos. No entanto, ela pode ser significativamente desacelerada pela atração gravitacional do Sol e pelos detritos interestelares. Levará mais 4 anos para que os sinais da espaçonave alcancem a Terra, mesmo que consigam chegar a Alpha Centauri. Alpha Centauri está se movendo lentamente em direção à Terra e não representa uma preocupação imediata. A distância entre Alpha Centauri e a Terra em 2024 é de aproximadamente 3,26 anos-luz. Ele estará mais próximo em 29.700 depois de Cristo, quando estará a cerca de 3 anos-luz de distância. Ao longo da vida humana, a lenta mudança de distância não terá impacto perceptível na Terra ou no Sistema Solar. O espaço é um lugar notável, e estamos aprendendo coisas novas sobre ele todos os dias. Deixando Alpha Centauri para trás, seguimos para a estrela de Barnard, a segunda estrela mais próxima do Sol, a uma distância de 5,95 anos-luz. Ela recebeu esse nome em homenagem a Edward Emerson Barnard, o astrônomo americano que a descobriu em 1916. Com uma idade estimada de 11 a 12 bilhões de anos, aproximadamente o dobro da idade do Sol, a estrela de Barnard é uma estrela antiga e, muito provavelmente, membro do disco espesso da Via Láctea. Anãs vermelhas jovens ou de meia idade geralmente giram rápido o suficiente para produzir campos magnéticos poderosos, que podem resultar em explosões que dobram rapidamente o brilho de uma estrela. No entanto, a estrela de Barnard era muito velha para apresentar esse tipo de comportamento. Em 17 de julho de 1998, Gianni Pearson e seus colegas do Centro de Voo Espacial Goddard da NASA revelaram que uma explosão semelhante a essa havia sido liberada pela estrela de Barnard. Na época, os espectros da estrela estavam sendo obtidos usando o telescópio de 2,7 metros no Observatório McDonald por William Cochran, da Universidade do Texas em Austin. Sua esperança era encontrar alterações que indicassem a existência de planetas em órbita.
Em vez disso, ele viu linhas de emissão no espectro, o que mostrou que a estrela poderia estar passando por uma explosão. 4 anos depois, a investigação da equipe de Kochra revelou que a explosão azul quente da estrela era semelhante às de anãs vermelhas mais jovens, mesmo sendo bastante velha. A temperatura da explosão era de pelo menos 8.000 Kelvin, o que é mais do que o dobro da temperatura de 3.100 Kelvin da própria estrela. À medida que a estrela de Barnard se aproxima de nós, sua distância da Terra está diminuindo 0,036 anos-luz a cada século, a uma velocidade incrivelmente rápida de 108 km por segundo, ou 67 milhas por segundo. Sua aproximação mais próxima do Sol será a uma distância de apenas 3,85 anos-luz em 11.800 depois de Cristo. Em termos de seu movimento próprio, a estrela de Barnard também é a estrela que se move mais rapidamente nos céus da Terra. Outra característica que torna a estrela de Barnard única é seu grande movimento próprio de aproximadamente 10,4 segundos de arco por ano, o que equivale ao diâmetro da Lua a cada 180 anos. Por causa disso e de sua relativa proximidade, é um alvo ideal para buscas de exoplanetas, já que quaisquer variações sistemáticas em seu movimento pelo céu causadas por planetas em órbita seriam mais perceptíveis. Finalmente, um planeta foi encontrado ao redor da estrela de Barnard em 2018. O planeta orbita a estrela a uma distância de cerca de 60 milhões de quilômetros, 37 milhões de milhas, em uma órbita de 233 dias e tem uma massa de pelo menos 3,2 vezes a da Terra. O planeta não está na zona habitável devido ao baixo brilho da estrela, e qualquer água em sua superfície provavelmente estaria congelada. À medida que nos afastamos ainda mais, a cerca de 8,6 anos-luz da Terra, perto da constelação de Órion, encontramos Sirius, a estrela mais brilhante do céu noturno. Sirius, também conhecida como estrela do Cão ou Sirius, é a estrela mais brilhante do céu noturno da Terra. Com uma massa 2 vezes maior que a do Sol, Sirius tem um diâmetro de 1,5 milhão de milhas, 2,4 milhões de quilômetros. Se posicionada ao lado do nosso Sol, Sirius ofuscaria mais de 20 vezes. Localizada na constelação de Cão Maior, Sirius é uma estrela binária. O nome da estrela vem da palavra grega Seiros, que significa brilhante ou escaldante. Com uma temperatura de superfície de quase 18.000 graus Fahrenheit, Sirius tem uma tonalidade azulada e é 25 vezes mais brilhante que o Sol. É claramente visível no céu noturno de inverno do hemisfério norte. Os antigos já conheciam Sirius devido ao seu brilho extremo. No entanto, os astrônomos ficaram surpresos quando Sirius B, uma estrela companheira, foi descoberta em 1862. Sirius B é visível a olho nu, no entanto, é 10.000 vezes mais fraca que Sirius A. Graças aos dados do telescópio espacial Hubble, os astrônomos finalmente conseguiram estimar a massa deste objeto fraco em 2005, apesar de ser extremamente difícil de observar da Terra. A menos de 20 anos-luz do Sol, há cerca de 131 objetos, incluindo estrelas, anãs marrons e subanãs marrons. Apenas 22 estrelas são brilhantes o suficiente para serem vistas sem telescópio, o que significa que sua luz visível deve ter uma magnitude aparente de pelo menos 6,5, o menor brilho que pode ser visto a olho nu da Terra. Os 131 objetos conhecidos estão em cerca de 94 sistemas estelares. Desses, 103 são estrelas de sequência principal, consistindo de 23 estrelas típicas de maior massa e 80 anãs vermelhas. Além disso, os cientistas descobriram 21 anãs marrons, uma subanã marrom, o AISE J08551.0.83071442.5, que é possivelmente um planeta errante, e 6 anãs brancas. Anãs brancas são estrelas que esgotaram todo o seu hidrogênio fusível. Um candidato à anã vermelha conhecido como Estrela de Schultz e sua companheira anã marrom passaram perto da borda da nuvem de Oort cerca de 70.000 anos atrás. Neste momento, está a aproximadamente 22 anos-luz do Sol e provavelmente desencadeou uma tempestade de cometas que levará mais de 1 milhão de anos para alcançar o sistema solar interno. As órbitas dos objetos do cinturão de Kuiper foram afetadas por sua passagem. Algumas outras estrelas, como a estrela do tipo GHD 7977, também foram estudadas.
HD 7977 fez uma passagem próxima a cerca de 2,8 milhões de anos e atualmente está localizada a cerca de 247 anos-luz da Terra. Claro, interações passadas não são a única coisa a considerar, haverá mais estrelas no futuro. Nos próximos 15 milhões de anos, prevê-se que 694 estrelas se aproximem do Sistema Solar a uma distância inferior a 516 anos-luz. Com base nos dados do segundo lançamento de dados do telescópio Gaia, 26 delas provavelmente chegarão a menos de 3,3 anos-luz, e outras 7 a menos de 6 anos-luz. Devido ao grande número de estrelas que devem ser estudadas, esse número é provavelmente muito maior. Por exemplo, uma estrela que estava se aproximando do Sistema Solar há 10 milhões de anos estaria a 600 a 6 mil anos-luz do Sol hoje, enquanto milhões de estrelas estão agora mais próximas do Sol. GJ 710 é um dos exemplos mais conhecidos de uma passagem próxima futura. É uma estrela laranja com cerca de 60% do tamanho do Sol, localizada na constelação de Serpente. Esta estrela está se movendo em nossa direção a uma velocidade de 5.499 km por hora, ou quase 32 mil milhas por hora. Em 1,29 milhão de anos, ela passará pelo Sol a uma distância de cerca de 10.520 UA, unidades astronômicas. Isso é mais de 100 vezes a distância até Plutão, que orbita o Sol a uma média de 39,5 UA, mas ainda tem o potencial de perturbar o Sistema Solar. Se os humanos ainda estiverem na Terra nesse ponto, não precisamos nos preocupar com qualquer perturbação em nossa órbita. Se GJ 710 tiver algum efeito, ele poderá impactar apenas o Sistema Solar externo. Não deve ter impacto em nada dentro de 40 unidades astronômicas, mas pode possivelmente causar perturbações na nuvem de Oort, pois há uma grande probabilidade de passar por ela. Durante milhões de anos, chuvas de cometas resultariam disso, dirigindo-se para o Sol. Isso pode levar a cerca de 10 cometas visíveis a olho nu a cada ano. As buscas por estrelas que estão próximas do Sol não só podem ser uma oportunidade para encontrar cometas antigos, mas também para prever um futuro intrigante para os observadores na Terra, daqui a milhares ou até milhões de anos. A nuvem interestelar local, que tem cerca de 30 anos-luz de diâmetro, é onde o Sistema Solar e outras estrelas e anãs estão se movendo atualmente ou próximo a ela. A nuvem interestelar local está contida na bolha local, uma cavidade no meio interestelar de cerca de 1000 anos-luz de diâmetro, com um formato estranho de amendoim. Nosso Sol estava longe quando a bolha se formou pela primeira vez. Há 14 milhões de anos, mas há cerca de 5 milhões de anos, o caminho do Sol entrou na bolha. Curiosamente, estrelas se formam na superfície da bolha, mas não dentro dela. Existem 7 regiões de formação estelar ao redor dessa bolha. Por causa dessa bolha local, a vida se tornou possível na Terra. Hoje, à medida que nos afastamos ainda mais, chegamos à constelação de Órion, a cerca de 1.344 anos-luz da Terra. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, cerca de 6 trilhões de milhas ou 10 trilhões de quilômetros. A constelação de Órion é uma das 88 constelações modernas e recebeu o nome de uma figura da mitologia grega. Ela contém mais de 60 estrelas, incluindo Betelgeuse, uma estrela supergigante vermelha localizada a cerca de 650 anos-luz de distância. Esta é uma das maiores estrelas conhecidas, com um diâmetro de cerca de 767 milhões de milhas, 1,2 bilhão de quilômetros. É cerca de 700 vezes o tamanho do Sol e tem uma massa entre 10 e 20 vezes a do Sol. Como Betelgeuse pode ter menos de 300 anos de combustível restante em seu núcleo? Há uma discussão contínua ao redor do mundo sobre se ela vai explodir ou não. O núcleo da estrela colapsará em um buraco negro enquanto queima essas últimas gotas, lançando as camadas externas da estrela a velocidades de até 25 mil metros por segundo ou 40 mil quilômetros por segundo. Os astrônomos se referem a esse fim brilhante como uma explosão de supernova, e no caso de Betelgeuse, será um espetáculo impressionante para os observadores na Terra. Essas camadas de gás e poeira brilharão em nosso céu por várias semanas, comparáveis em brilho à lua cheia. Como a estrela está a apenas 650 anos-luz da Terra,
A questão é que a maioria dos astrônomos não acredita que Betelgeuse esteja pronta para uma grande explosão ainda. Os astrônomos normalmente esperam que ela exploda nos próximos 100 mil anos ou em breve em um intervalo de tempo cósmico, não em um intervalo de tempo humano. As outras estrelas famosas desta constelação estão na linha do Cinturão de Órion, que consiste em 3 estrelas localizadas ao redor do meio da constelação de Órion. São elas Alnitak, Alnilon e Mintaka, de leste a oeste. O cinturão é talvez a característica mais reconhecível de Órion, pois é visível em todo o mundo. Essas 3 estrelas supergigantes são cada uma milhares ou dezenas de milhares de vezes mais brilhantes e várias vezes mais massivas que o Sol. Apesar de essas estrelas parecerem próximas umas das outras no céu, na verdade estão a anos-luz de distância. O cinturão de Órion é usado principalmente por astrônomos como um ponto de referência celestial ao procurar M42, também conhecida como nebulosa de Órion. M42 está localizada abaixo do cinturão e é um dos objetos Messier mais visíveis para astrônomos iniciantes, pois é fácil de localizar e observar com um telescópio ou par de binóculos. Olhar para ela é como olhar para um berçário celestial onde novas estrelas nascem. Uma das maiores nuvens de gás e poeira da nossa galáxia Via Láctea é a nebulosa de Órion. Ela tem aproximadamente 2 milhões de anos e está localizada a cerca de 1.300 anos-luz da Terra. Como a magnífica nebulosa tem um brilho aparente de +4, ela é até visível a olho nu. Na escala de magnitude astronômica, +6 é o objeto mais fraco visível nas melhores condições de iluminação. Esta enorme nebulosa, que tem um diâmetro entre 30 e 40 anos-luz, pode estar dando à luz 1000 estrelas. Dentro da nebulosa, há um jovem aglomerado estelar aberto cujas estrelas ainda estão apenas levemente conectadas pela gravidade após se formarem juntas na nuvem de gás. Este aglomerado é às vezes chamado de aglomerado estelar da nebulosa de Órion. Um grupo internacional de astrônomos sugeriu em 2012 que este aglomerado na nebulosa de Órion pode ter um buraco negro em seu centro. Através de pequenos telescópios, você pode ver as 4 estrelas mais brilhantes da nebulosa de Órion, conhecidas como trapézio. A nebulosa de Órion é iluminada pela luz dessas jovens e quentes estrelas do trapézio. Em termos de vida estelar, essas estrelas são jovens, tendo uma idade de aproximadamente 1 milhão de anos. Uma imagem infravermelha da nebulosa de Órion foi tirada pelo telescópio espacial James Webb no ano passado. Ela mostra uma explosão de poeira, estrelas e nuvens em vermelho, roxo e azul contra um fundo de espaço escuro. Além disso, 540 objetos de massa planetária com massas variando de 0,6 massas de Júpiter até o próprio Júpiter foram descobertos por James Webb dentro da nebulosa. Entre esses objetos de massa planetária, os mais fascinantes são os objetos binários de massa de Júpiter, que não são objetos separados orbitando no espaço por conta própria. Nossa galáxia Via Láctea é uma galáxia espiral. Uma galáxia espiral se parece com um disco plano rotativo com uma protuberância no centro e braços espirais que se estendem para fora da protuberância. Embora existam muitos braços menores e apenas 2 braços principais em nossa galáxia espiral, os astrônomos costumavam acreditar que havia 4 braços principais. Os cientistas descobriram que apenas 2 braços que se enrolam nas extremidades de uma barra central de estrelas dominam a bela estrutura espiral da Via Láctea. Essas descobertas foram possíveis graças ao telescópio espacial Spitzer da NASA, usando imagens infravermelhas. Os 2 principais braços da galáxia, Scutum Centauri e Perseu, são visíveis nas pontas de uma barra central espessa, enquanto os 2 agora rebaixados braços menores, Norma e Sagitário, estão situados entre os braços principais e são menos distintos. Embora os braços menores sejam compostos principalmente de gás e áreas onde as estrelas estão se formando, os braços principais têm as maiores densidades de estrelas jovens e antigas. Grandes telescópios são usados por radioastrônomos para estudar os movimentos das nuvens de hidrogênio que traçam os braços. Com um ângulo de inclinação de cerca de 9 graus, o braço de Perseu possui uma extensão espiral, mede mais de 60 mil anos-luz de comprimento e 1000 anos-luz de largura e contém a famosa nebulosa do Caranguejo, além de aglomerados duplos. Por outro lado, o braço Scutum Centauro tem cerca de 55 mil anos-luz de comprimento e 1000 anos-luz de largura.
Nosso sistema solar está entre dois braços espirais proeminentes, o braço de Perseu e o braço Scutum Centauro. No entanto, não estamos completamente flutuando no espaço vazio, estamos situados na borda do braço de Orion Cygnus, às vezes referido como braço de Orion ou braço local, que é um pequeno braço espiral. Este braço espiral se estende por cerca de 10.000 anos-luz de comprimento e 3.500 anos-luz de diâmetro. No entanto, uma análise de 2016 indica que seu comprimento pode ultrapassar 20.000 anos-luz. O braço de Orion é nomeado após a constelação de Orion. O sistema solar está localizado na bolha local na borda interna do braço de Orion, a 26.000 anos-luz do centro galáctico, a meio caminho do comprimento do braço de Orion. Você pode se surpreender ao saber que o Sol leva 250 milhões de anos para completar uma rotação ao redor da Via Láctea. Isso é referido como um ano cósmico ou ano galáctico. Assim, durante sua vida, estima-se que o Sol tenha completado apenas 18 a 20 órbitas. Desde o início da humanidade, o Sistema Solar orbita a Via Láctea a uma velocidade de cerca de 220 km por segundo, ou 0,73% da velocidade da luz. A essa velocidade, o Sistema Solar leva cerca de 1.400 anos para percorrer um ano-luz ou 8 dias para percorrer uma unidade astronômica. Seguindo a eclíptica, o Sistema Solar está viajando em direção à constelação zodiacal de Escorpião. A última vez que o Sistema Solar esteve nesta posição na Via Láctea, ainda havia dinossauros na Terra. Quem sabe quando isso acontecerá novamente? A humanidade pode estar extinta ou pode ter evoluído para algo completamente diferente. Nosso lugar na galáxia é importante porque parece que as galáxias têm zonas habitáveis assim como os sistemas planetários. Como muitas das estrelas da Via Láctea orbitam a galáxia ao longo de caminhos que as levam através dos braços espirais mortais, um impressionante 95% delas pode não ser capaz de sustentar planetas habitáveis. A radiação das estrelas aglomeradas é mortal para qualquer estrela que passe por um desses enxames estelares. Para manter seu alinhamento com a rotação da galáxia, nosso sistema solar orbita suficientemente longe do centro galáctico para permanecer na região mais calma entre os braços espirais. Dentro de uma galáxia grande e intrincada, a Terra e seus planetas irmãos estão bem situados em uma região tranquila e rica em recursos. À medida que nos aproximamos do centro da nossa galáxia Via Láctea, a cerca de 9.500 anos-luz de distância da Terra na constelação de Scutum, chegaremos ao Y Scuti, considerada uma das maiores estrelas conhecidas. Ela tem um raio de 1,18 bilhões de quilômetros, o que é 1.700 vezes maior que o raio do Sol. Isso dá à estrela um diâmetro de mais de 8 unidades astronômicas, equivalente a 8 vezes a distância entre a Terra e o Sol, ou cerca de 150 milhões de quilômetros, 93 milhões de milhas. Por causa do imenso tamanho desta estrela hipergigante, sua superfície externa se estenderia bem além da órbita de Júpiter, que está a cerca de 5 vezes a distância da Terra ao Sol. A nebulosa de gás ejetada da estrela se estende 400 vezes a distância entre a Terra e o Sol, muito além da órbita de Plutão. Para colocar isso em perspectiva, mais de 1 milhão de terras caberiam dentro do Sol. Mais cerca de 5 bilhões de sóis caberiam dentro de uma esfera do tamanho de Y Scuti. Não surpreendentemente, o Y Scuti é classificada como uma estrela hipergigante, uma classificação que vem após supergigante e gigante regular. Embora possa ser a maior em tamanho, não é a estrela mais pesada ou mais massiva. O termo a massa em massiva refere-se à quantidade de matéria na estrela. A estrela mais pesada é R136A1, que pesa cerca de 300 vezes a massa do Sol, mas tem apenas cerca de 40 vezes o raio do Sol. Por outro lado, o Y Scuti é significativamente maior que o Sol, embora tenha apenas de 7 a 10 vezes a massa do Sol. Da mesma forma, ser tão massiva não significa que o Y Scuti seja muito quente também. Na verdade, sua superfície é quase metade tão quente quanto a do nosso Sol. Outra coisa que torna o Y Scuti particularmente interessante é que é uma estrela variável. Com o tempo, variações na luminosidade podem ser vistas como resultado da flutuação contínua do material na e perto da superfície devido à batalha instável entre as forças da gravidade e da fusão.
Essas estrelas são de interesse especial para os astrônomos porque podem lançar luz sobre o funcionamento interno das estrelas. Embora se pense que o Y-Scuti, como muitas outras estrelas, seja capaz de sustentar um sistema planetário, é possível que os exoplanetas mais internos já tenham sido engolidos pela expansão da estrela hospedeira. Além disso, o Y-Scuti é tão fraca que é improvável que algum dia possamos testemunhar esses exoplanetas diretamente. À medida que nos aproximamos do centro da nossa galáxia Via Láctea, a cerca de 26 mil anos-luz de distância, vemos um enigma celestial, Sagitário Asterisco. Este buraco negro supermassivo é um incrível monstro cósmico que está além da compreensão. Sagitário Asterisco não é um buraco negro comum, sua massa estimada é impressionante, 4,3 milhões de vezes a do nosso Sol. Imagine comprimir milhões de sóis em um único ponto, uma singularidade gravitacional onde o espaço e o tempo se distorcem além do reconhecimento. Este enorme monstro está localizado no coração da Via Láctea, nossa galáxia espiral. Um buraco negro é uma região do espaço tão densamente compactada com massa que nada pode escapar dele, nem mesmo a luz. Um buraco negro é invisível para nós, mas os telescópios podem detectar o material que o rodeia. A matéria ao redor, que pode consistir de gás e poeira, aquece e libera radiação detectável. Em alguns casos, os telescópios podem observar a influência gravitacional de um buraco negro nos movimentos das estrelas próximas. Observá-lo diretamente é um desafio formidável, pois Sagitário Asterisco é obscurecido por uma densa camada de poeira que impede as observações ópticas. No entanto, os astrônomos desenvolveram estratégias inteligentes para romper essa cortina cósmica. O Telescópio do Horizonte de Eventos, EHT, uma rede de radiotelescópios que abrange o planeta, fez história em abril de 2019 quando obteve com sucesso a segunda imagem de um buraco negro. Essa descoberta veio depois que a colaboração do EHT lançou a primeira imagem de M87, o buraco negro no centro da galáxia Messier 87. Mais distante, em 2019. Sagitário Asterisco era visível na fotografia como um contorno tênue contra um fundo brilhante. Esta região turbulenta, conhecida como disco de acreção, alimenta o buraco negro faminto, causando ocasionalmente flashes de raios X. Apesar de Sagitário Asterisco ser menos massivo e mais de 1000 vezes menor que M87, os dois buracos negros parecem notavelmente semelhantes. Seu disco de gás circundante, que se estende por uma distância de 5 a 30 anos-luz, pode atingir temperaturas de até 18 milhões de graus Fahrenheit, 10 milhões de graus Celsius. Não só o buraco negro supermassivo no centro de nossa galáxia está girando, mas também está fazendo isso a uma velocidade quase máxima, consumindo tudo em seu caminho. Os físicos usam o Observatório de Raio-X Chandra da NASA para estudar os raios-X e as ondas de rádio provenientes dos fluxos de material para medir a velocidade de rotação do buraco negro supermassivo na Via Láctea. A velocidade de rotação de um buraco negro é representada pela letra A e varia de 0 a 1. Onde 1 é a velocidade de rotação máxima para um buraco negro específico, representando uma parte significativa da velocidade da luz. Os físicos descobriram que Sagitário Asterisco gira a uma velocidade de 0,84 a 0,96, que está próximo do limite superior determinado pelo tamanho de um buraco negro. A rotação de um buraco negro difere da de outros corpos celestes. Os buracos negros são realmente regiões do espaço-tempo definidas por um limite externo, não físico, chamado horizonte de eventos, além do qual nenhuma luz pode escapar. Ao contrário de planetas, estrelas e asteroides, que são objetos sólidos com superfícies físicas, os buracos negros giram de tal maneira que literalmente distorcem o próprio espaço-tempo, arrastando tudo dentro da ergosfera com eles. Esse fenômeno é conhecido como arrasto de referencial ou efeito Lense-Thirring, implicando que entender a rotação de um buraco negro é necessário para compreender como o espaço se comporta ao seu redor. Além disso, o arrasto de referencial em torno de buracos negros produz efeitos visuais estranhos. À medida que a luz se aproxima de um buraco negro em rotação, seu caminho se torce ou curva devido à rotação do espaço-tempo, causando um processo conhecido como lente gravitacional, onde a atração gravitacional do buraco negro rotativo dobra o caminho da luz.
Os efeitos do arrasto de referencial podem resultar na produção de anéis de luz e até mesmo na sombra de um buraco negro. Esses são exemplos de como a luz é afetada pela atração gravitacional de um buraco negro. A velocidade teórica máxima de um buraco negro é determinada pela forma como ele se alimenta de matéria e, assim, como cresce. À medida que a matéria cai em um buraco negro, ela aumenta a rotação do buraco negro, mas há um limite para a quantidade de momento angular que ele pode possuir. A massa do buraco negro é outro fator. A atração gravitacional de buracos negros mais massivos é mais forte, tornando mais difícil acelerá-los. Isso poderia explicar por que o buraco negro supermassivo de alimentação rápida no centro da galáxia M87, o primeiro buraco negro já capturado em câmera, está girando entre 0,89 e 0,91, apesar de ter a massa de 6,5 bilhões de sóis. Enquanto isso, Sagitário Asterisco, com uma massa equivalente a cerca de 4,5 milhões de sóis, tem uma velocidade de rotação entre 0,84 e 0,96. No entanto, algo estranho aconteceu durante a pesquisa desse buraco negro. Alguns cientistas acreditam que Sagitário Asterisco pode não ser um buraco negro afinal. Em vez disso, pode ser uma imensa concentração de matéria escura. Imagine uma poça escura de matéria invisível formando a estrutura básica da nossa galáxia. Sagitário Asterisco nunca foi diretamente confirmado, apesar de se acreditar amplamente que é um buraco negro. Simplificando, é um emissor de rádio extremamente brilhante localizado no núcleo galáctico da Via Láctea. A comunidade astronômica encontrou um problema desafiador quando a nuvem de gás G2 se aproximou um pouco demais de Sagitário Asterisco. A nuvem de gás G2 continuou a derivar sem sofrer quaisquer mudanças notáveis, apesar do fato de que um buraco negro supermassivo deveria tê-la puxado e destruído. Observar a interação entre Sagitário Asterisco e a nuvem de gás G2 revelou que G2 não era uma nuvem de gás comum, como evidenciado pela falta de efeito. Os cientistas explicaram que pelo menos dois componentes tinham que estar presentes para permitir que a nuvem passasse tão perto do buraco negro sem ser devorada. Um é uma nuvem de gás frio e de baixa massa, e o outro é um segmento muito compacto como o objeto empoeirado que dominou a emissão detectada de G2 enquanto passava. No entanto, os astrônomos podem estar mais preocupados com a possibilidade de que Sagitário Asterisco não seja realmente um buraco negro. Inicialmente, os cientistas criaram uma simulação de nossa galáxia porque ficaram intrigados com a ideia de que o centro da Via Láctea poderia, na verdade, ser uma massa de matéria escura. Os pesquisadores descobriram que, apesar de substituir o centro galáctico, a galáxia da Via Láctea ainda existe e opera basicamente da mesma maneira ao longo das simulações. O comportamento da curva de rotação no halo externo da Via Láctea era idêntico ao das estrelas próximas ou aquelas conectadas à fonte de rádio Sagitário Asterisco. Levando suas investigações um passo adiante, eles propuseram que os darquinos, uma família de partículas relacionadas aos férmions, podem compor a massa no centro da Via Láctea. Além de suas características extremas, como devorar tudo ao seu redor, se os darquinos se aglomerarem em um objeto massivo, teriam as mesmas propriedades de um buraco negro. Sagitário Asterisco está principalmente dormente e só ocasionalmente absorve gás ou poeira. Mas tem uma massa estimada em milhões de vezes a do nosso Sol. Embora ainda haja muitas perguntas sem resposta sobre o buraco negro supermassivo, futuras observações do telescópio do horizonte de eventos devem ajudar a lançar luz sobre esses mistérios. Buracos negros de massa estelar e de massa intermediária se formam quando estrelas massivas cessam a fusão nuclear e não podem mais se sustentar contra o colapso gravitacional completo. O mecanismo que forma buracos negros supermassivos como Sagitário Asterisco é incerto porque não há estrelas grandes o suficiente para colapsar diretamente em um buraco negro desse tamanho. Existem duas explicações possíveis: ou buracos negros menores se fundem para formar buracos negros maiores, ou buracos negros menores crescem enormemente grandes ao consumir gás e poeira de seus arredores. Sagitário Asterisco continua sendo uma maravilha astronômica, um mistério cósmico no coração da Via Láctea. À medida que nosso entendimento se aprofunda, continuamos a desvendar os segredos da nossa galáxia, asterisco. Estrutura da Via Láctea. Em 1917, o astrônomo americano Arlo Shapley forneceu a primeira medição confiável do tamanho da galáxia.
Ele determinou o tamanho ao primeiro determinar a distribuição espacial dos aglomerados globulares. Contrariando o que se acreditava anteriormente, Shapley descobriu que a galáxia é enorme, com o Sol mais próximo de sua periferia do que de seu centro, ao invés de estar em um sistema relativamente compacto. Assumindo que os aglomerados globulares circundam a galáxia, ele calculou que a galáxia tem um diâmetro de aproximadamente 100 mil anos-luz, ou 600 mil trilhões de milhas. O Sol está localizado a aproximadamente 30 mil anos-luz do centro da galáxia. Seus valores se mantiveram surpreendentemente bem ao longo dos anos. O disco estelar da Via Láctea tem aproximadamente o tamanho previsto pelo modelo de Shapley. A matéria escura, ou matéria invisível, pode preencher um volume ainda maior do que o esperado, enquanto o hidrogênio neutro está um pouco mais amplamente distribuído. De acordo com cálculos recentes, uma área de matéria escura que inclui algumas estrelas visíveis pode ter um diâmetro de cerca de 2 milhões de anos-luz. Além de ter várias galáxias satélites, a Via Láctea faz parte do Grupo Local de Galáxias, que é um subgrupo do superaglomerado de Virgem, que por sua vez é parte do superaglomerado de Laniakea. Existem pelo menos 100 a 400 bilhões de estrelas em nossa galáxia e pelo menos esse número de planetas. A Via Láctea e tudo mais no espaço estão em movimento. A radiação do Big Bang, conhecida como fundo cósmico de micro-ondas, é usada como ponto de referência para calcular a velocidade dos objetos no espaço. Acredita-se que a galáxia Via Láctea esteja se movendo a uma velocidade de aproximadamente 600 km por segundo ou 372 ms dentro do grupo local de galáxias. Como as estrelas mais antigas da Via Láctea são quase tão antigas quanto o universo, elas provavelmente se formaram logo após as eras sombrias do Big Bang. O núcleo galáctico é o local de uma ampla gama de atividades, aparentemente alimentadas pelo buraco negro. A região emite raios X e luz infravermelha, e é possível observar nuvens de gás em movimento rápido ali. Os dados mostram claramente que a matéria, incluindo algum gás da direção C, que é perpendicular ao plano galáctico, está sendo atraída para o buraco negro a partir da zona nuclear. À medida que o gás se aproxima do buraco negro, a forte força gravitacional do objeto central comprime o gás em um disco de rotação rápida, que se estende para fora cerca de 5 a 30 anos-luz do buraco negro. Ao redor do núcleo há uma protuberância estendida de estrelas que é quase esférica e consiste principalmente de estrelas da população segunda, embora sejam relativamente ricas em elementos pesados. A metalicidade de uma estrela, ou a quantidade de elementos mais pesados do que o hélio em sua composição, divide as estrelas em 3 grupos populacionais primários. As estrelas da população terceira são as mais antigas, e as estrelas da população I são as mais jovens, como o nosso Sol. A parte do disco da galáxia contém estrelas da população I, com idades variando de 0 a 10 bilhões de anos. Os braços espirais abrigam as estrelas mais jovens. As órbitas das estrelas da população I são bem organizadas, seguindo trajetórias aproximadamente circulares no plano médio do disco galáctico. Aglomerados estelares jovens feitos de estrelas da população I são chamados de aglomerados abertos, porque as estrelas estão ligadas de forma frouxa, em contraste com os antigos e concentrados aglomerados globulares. Comparadas às estrelas da população segunda, as estrelas da população I têm uma abundância maior de elementos mais pesados do que o hélio, que os astrônomos costumam chamar de metais. As estrelas mais antigas da população I têm órbitas um pouco excêntricas, levando-as até 3.000 anos-luz do plano do disco, com uma abundância de metais 0,1 vezes a do Sol. Por outro lado, as estrelas da população segunda habitam os componentes esferoidais do halo estelar e da protuberância, com massas menores ou iguais a 0,8 massas solares. Sendo antigas, suas idades variam de 10 a 13 bilhões de anos. Suas órbitas são mais orientadas de forma aleatória do que as estrelas da população I e são altamente elípticas. Como grupo, o componente esferoidal tem pouca rotação geral. As estrelas da população segunda são encontradas em aglomerados globulares, que ajudaram os astrônomos a localizar o centro da galáxia, já que esses aglomerados se aglomeram em torno do centro galáctico como abelhas ao redor de uma colmeia. Em contraste, as estrelas da população terceira não foram observadas diretamente.
Acredita-se que elas contenham praticamente nenhum elemento pesado e sejam as primeiras estrelas que se formaram no universo primordial logo após o Big Bang. Essas estrelas eram extremamente massivas e quentes, queimando seu combustível rapidamente para criar elementos mais pesados a partir do hidrogênio e do hélio. Quando morreram, explodiram como supernovas, espalhando alguns desses elementos no espaço. Acredita-se que as estrelas da população terceira criaram os primeiros elementos pesados que se tornaram parte das estrelas posteriores, desempenhando um papel crucial na formação das primeiras galáxias. Numerosos aglomerados globulares de estrelas relacionadas estão misturados com essas estrelas, e tanto as estrelas quanto os aglomerados orbitam o núcleo quase radialmente. Nossa galáxia é cercada por um halo de gás quente massivo que se estende por várias centenas de milhares de anos-luz de diâmetro. Esse halo é uma nuvem esférica de estrelas que envolve a galáxia, com uma massa aproximadamente igual à massa total de todas as estrelas da Via Láctea. Os astrônomos propuseram que o halo da Via Láctea é composto por duas populações de estrelas. Descobertas do Observatório Paranal indicam que as estrelas no halo interno têm 11,5 bilhões de anos, enquanto se acredita que o halo externo seja composto por estrelas de sistemas galácticos menores. As estrelas no halo são mais antigas e têm menor conteúdo de metais do que a maioria das estrelas no disco da Via Láctea. O halo também contém gás e matéria escura, servindo como evidência de duas galáxias que colidiram há bilhões de anos, reforçando a ideia de que a Via Láctea tem uma história de origem dinâmica. No halo estelar da Via Láctea, os astrônomos encontraram mais de 200 estrelas variáveis distantes conhecidas como estrelas RR Lyrae, que são importantes velas padrão usadas para medir distâncias astronômicas e são frequentemente encontradas em aglomerados globulares. A estrela mais distante da Terra está a cerca de 1 milhão de anos-luz de distância, quase na metade do caminho para a galáxia de Andrômeda. Aproximadamente 90% da matéria em nossa galáxia é matéria escura, que é invisível ao olho humano, enquanto as estrelas compõem os 10 a 15% restantes da matéria visível na Via Láctea, que é composta principalmente de gás e poeira. Simulações de gás e poeira na rotação da Via Láctea mostraram que a grande quantidade de matéria escura cria um halo invisível. Sem matéria escura, as estrelas na Via Láctea orbitariam muito mais lentamente do que o observado. O anel empoeirado da Via Láctea pode ser visto no céu noturno em uma noite clara. Como estamos localizados a cerca de 26 mil anos-luz do centro da Via Láctea, não podemos capturar uma imagem do disco em sua totalidade. Qualquer representação de nossa galáxia que você já tenha visto é uma renderização artística ou uma imagem de outra galáxia espiral. Não temos uma imagem completa da Via Láctea porque só podemos capturar imagens de dentro da galáxia. Então, por que acreditamos que a Via Láctea é uma galáxia espiral barrada? Há várias pistas. A primeira pista sobre a forma da Via Láctea vem da faixa brilhante de estrelas que se estende pelo céu em áreas com céu noturno escuro. Esta faixa de estrelas pode ser vista a olho nu e é o resultado de observar o disco de estrelas que compõem a Via Láctea de dentro do disco, indicando que nossa galáxia é principalmente plana. Muitos telescópios, tanto na Terra quanto no espaço, tiraram fotos do disco da Via Láctea capturando uma série de imagens em diferentes direções, semelhante a como você criaria uma foto panorâmica com seu telefone ou câmera. A concentração de estrelas em uma faixa apoia ainda mais a evidência de que a Via Láctea é uma galáxia espiral. Se vivêssemos em uma galáxia elíptica, as estrelas de nossa galáxia estariam espalhadas por todo o céu em vez de concentradas em uma única faixa. As teorias iniciais sobre a Via Láctea sugeriam que a galáxia tinha apenas alguns milhares de anos-luz de largura até cerca de um século atrás, e a maioria das pessoas acreditava que era o universo inteiro. Mesmo que outras galáxias já tivessem sido descobertas, pensava-se que eram apenas pequenos objetos dentro de nossa própria galáxia. O astrônomo francês Charles Messier descobriu as primeiras galáxias no século XVII, embora ele não soubesse o que eram na época. Como observador de cometas habilidoso, Messier notou vários objetos difusos adicionais no céu dos quais tinha certeza de que não eram cometas. Para ajudar outros caçadores de cometas a evitar confusão semelhante, ele criou uma lista. A lista de Messier incluía 110 aglomerados estelares e nebulosas espirais, que foram denotados com um IM seguido de um número, como M51.
Levou quase 300 anos para os astrônomos entenderem essas nebulosas espirais difusas. Alguns astrônomos argumentavam que essas nebulosas eram universos ilha ou objetos semelhantes à Via Láctea que existiam fora dela. Outros pensavam que esses objetos espirais eram nuvens de gás dentro da Via Láctea. O debate continuou até a década de 1920, quando o astrônomo americano Edwin Hubble mediu a distância precisa até uma nebulosa espiral. Em 1923, enquanto estudava a nebulosa de Andrômeda, agora conhecida como Galáxia de Andrômeda, Hubble descobriu uma estrela variável cefeída dentro da nebulosa. A conexão entre a luminosidade de uma estrela cefeída, sua luminosidade e seu período, o tempo que leva para a luminosidade da estrela variar, foi identificada pela primeira vez no início dos anos 1900 pela astronoma americana Henrietta Leavitt. Essa relação, agora chamada de relação período-luminosidade, PL, permite que os astrônomos calculem o verdadeiro brilho de uma estrela cefeída determinando seu período, que pode ser observado medindo as mudanças em seu brilho ao longo de dias ou semanas. Hubble usou a relação PL para determinar que a estrela cefeída que ele estava observando em M31, a nebulosa de Andrômeda, estava localizada fora de nossa própria galáxia. Essa descoberta resolveu o debate sobre as nebulosas espirais e provou que elas eram, de fato, galáxias distantes semelhantes à Via Láctea. Hubble continuou a estudar as distâncias das galáxias usando variáveis cefeidas e publicou suas descobertas em 1929. Em seu trabalho, Hubble criou um gráfico mostrando as distâncias às galáxias usando variáveis cefeidas e suas velocidades, que foram determinadas estimando o redshift de seus espectros. A maioria das galáxias está se afastando de nós, ou recuando, como indicado por esse gráfico. Hubble descobriu que a taxa de recessão, conhecida como velocidade recessional, está diretamente correlacionada com a distância de nós, ou seja, galáxias mais distantes recuam mais rapidamente do que as mais próximas. Essa relação é agora conhecida como a Lei de Hubble. Inicialmente, as estimativas de Hubble para a velocidade recessional eram muito altas porque, na época, os astrônomos não sabiam que havia vários tipos de variáveis cefeidas, cada uma com relações período-luminosidade ligeiramente diferentes. À medida que a astronomia avançava, o valor da inclinação do gráfico, conhecido como constante de Hubble, foi refinado. Hoje, o valor aceito é em torno de 65 km por segundo, o que significa que as galáxias recuam a mais 65 km por segundo para cada megaparsec de distância de nós. Existem trilhões de galáxias no universo, cada uma contendo até algumas centenas de bilhões de estrelas. Assim como estudar átomos nos ajuda a entender as propriedades dos materiais, estudar galáxias nos ajuda a compreender o universo. Entender como as galáxias se formam e evoluem é crucial para o nosso entendimento do cosmos. Embora o estudo da formação de galáxias tenha começado há cerca de 50 anos com o trabalho de Egan, Lindenbell e Sandage, ainda não entendemos completamente esse processo. Muitos detalhes ainda precisam ser explorados. Observar galáxias além da nossa fornece insights sobre a evolução do universo. No entanto, a única galáxia para a qual temos dados extensivos sobre estrelas individuais é a nossa, a Via Láctea. Outras galáxias são simplesmente distantes demais para observações detalhadas estrela por estrela. No entanto, entender a Via Láctea oferece insights significativos sobre o universo mais amplo porque aproximadamente 50% das estrelas do universo moderno residem em galáxias semelhantes à Via Láctea. A história e o desenvolvimento da Via Láctea são um microcosmo da evolução do universo. Logo após o Big Bang, cerca de 13,61 bilhões de anos atrás, a Via Láctea começou como uma ou mais pequenas sobredensidades na distribuição de massa do universo. Essas sobredensidades se tornaram as sementes para os aglomerados globulares, onde as estrelas mais antigas da Via Láctea se formaram. Aproximadamente metade do material da Via Láctea pode ter se originado em outras galáxias distantes. Essas estrelas e grupos de estrelas agora formam o halo estelar da Via Láctea. À medida que a massa da Via Láctea aumentou, ela começou a girar mais rapidamente, comprimindo seu meio interestelar em uma forma de disco. Este disco se tornou o local para gerações posteriores de formação estelar. Ao longo de sua história, a Via Láctea consumiu muitas galáxias menores,
crescendo gradualmente até seu tamanho atual. Simulações cosmológicas sugerem que, nos últimos 12 bilhões de anos, a Via Láctea se fundiu com mais de uma dúzia de galáxias menores, incluindo uma galáxia particularmente massiva chamada Kraken, que se fundiu com a Via Láctea há aproximadamente 11 bilhões de anos. Mesmo hoje, a Via Láctea está consumindo a galáxia Nândica, o maior, adicionando suas estrelas à espiral da nossa galáxia. Atualmente, a Via Láctea está se movendo em direção à galáxia de Andrômeda a uma velocidade de 250 mil milhas por hora. Espera-se que as duas galáxias colidam em aproximadamente 4,5 bilhões de anos. A Via Láctea e Andrômeda são as duas maiores galáxias do grupo local e, devido à atração gravitacional mútua, estão destinadas a se fundir. Antes que a energia escura se tornasse dominante, essas galáxias tornaram-se gravitacionalmente ligadas uma à outra. Espera-se que essa fusão mude dramaticamente o céu noturno visto da Terra. A Via Láctea está atualmente orbitando um ponto no espaço aproximadamente a meio caminho entre ela e a galáxia de Andrômeda. Embora seja difícil de acreditar, os especialistas acham que nosso sistema solar provavelmente sobreviverá a esse enorme evento. Isso ocorre porque as galáxias são feitas principalmente de espaço vazio, então a colisão não terá um impacto significativo no nosso sistema solar. Apesar de ambas as galáxias conterem cerca de 100 bilhões de estrelas cada, elas ainda estão muito distantes. Andrômeda está atualmente localizada a 2,5 milhões de anos-luz da Terra. Semelhante a como um objeto em queda acelera à medida que se aproxima do solo. Andrômeda será puxada mais rapidamente em direção à Via Láctea à medida que suas forças gravitacionais aumentam. Em cerca de 4 bilhões de anos, a Via Láctea e Andrômeda começarão uma interação violenta, rasgando-se mutuamente. Eventualmente, as formas distintas dessas duas galáxias espirais se perderão. A destruição cósmica continuará até que os buracos negros supermassivos nos centros de ambas as galáxias colidam e se fundam. A partir desse ponto, nem a Via Láctea nem Andrômeda permanecerão como galáxias espirais separadas. Em vez disso, elas formarão um novo tipo de galáxia, uma galáxia elíptica, que será o novo lar do nosso sistema solar. Mas e quanto à vida na Terra durante esse tempo? Bem, em aproximadamente 7,5 bilhões de anos, o Sol se expandirá e se tornará uma gigante vermelha, engolindo a Terra. Isso marcará o fim da existência da Terra. No entanto, muito antes disso, em cerca de 4 bilhões de anos, a radiação solar aumentará gradualmente, fazendo com que as temperaturas da superfície da Terra subam. Isso pode desencadear um efeito estufa descontrolado, semelhante ao que está acontecendo atualmente em Vênus, tornando improvável que a vida na Terra sobreviva muito após a fusão. Dito isso, é possível que até lá a humanidade tenha desenvolvido a tecnologia para viagens espaciais e já tenha deixado a Terra e o Sistema Solar. Talvez possamos testemunhar a colisão de Andrômeda e da Via Láctea de um ponto de vista diferente no espaço. Ao contemplarmos este evento cósmico, serve como lembrete de quão breves são nossas vidas no grande esquema das coisas. Somos feitos de poeira estelar, assistindo a uma história cósmica se desenrolar. Por qualquer motivo, estamos aqui agora, sentados e ponderando sobre o universo. Nós, filhos do universo, nascidos de elementos simples ao longo de bilhões de anos, agora olhamos com admiração para a escuridão infinita do espaço e nos perguntamos sobre tudo isso.